Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto rende 100 ações, 300 ações e 500 ações da Taesa. Além disso, qual é a melhor para se investir? Taesa final 11, final 4 ou final 3? Vamos observar tudo isso nesse vídeo e muito mais. Então, eu já quero te pedir de início para você deixar aquele like de confiança nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Sem mais conversa, bora pro vídeo. A grande dúvida do investidor iniciante, muitas vezes entendam que não é nem escolher empresas para colocar na carteira. Ele até sabe que a Taesa, por exemplo, é uma empresa interessante, entretanto, quando ele vai adquirir essa empresa, ele se depara com 3 códigos, final 3, final 4 e Taesa final 11. Então, a partir daí já surge um bug na cabeça do investidor iniciante. Qual será a melhor dessas 3? Taesa final 3, final 4 ou final 11? Então, não se preocupa, porque eu já tive essa dúvida e eu vou transmitir para você de forma mais simples possível e direto ao ponto. De início, eu preciso só que vocês compreendam alguns pontos sobre a Taesa. Veja bem, o primeiro é, grande diferencial da Taesa está na sua sólida posição como uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. E por isso, ela é tão conhecida por 2 pontos principais. O primeiro, por ser uma empresa que tem uma grande estabilidade financeira. E o segundo ponto, aliado a essa estabilidade, é porque a Taesa é uma forte pagadora de dividendos. Além disso, a Taesa tem 2 grandes destaques que eu vou pontuar aqui para vocês. O primeiro destaque se dá pela previsibilidade de receita. E entendam que essa previsibilidade se dá devido à garantia de contratos de concessão que a empresa tem de longo prazo, beleza? Outro ponto que destaca a Taesa é a sua estratégia de expansão. E aqui, presta atenção no seguinte. Recentemente tivemos a notícia que a Taesa arrematou o 3º lote referente a um leilão de transmissão. O lote arrematado apresenta sinergias que serão relevantes tanto com os ativos que a empresa já tem, quanto também nas implementações de otimizações importantes no CAPEX. Outra informação bastante importante para a Taesa, presta atenção aqui, se deu recentemente, no dia 7 de outubro de 2024, onde a empresa trouxe um comunicado ao mercado sobre a obtenção da licença de instalação, onde essa licença vai marcar o início efetivo das obras e o novo projeto de expansão de energia, conhecido como Tangará. E esse projeto, que faz parte do leilão de transmissão que ocorreu em 2022 e que envolve construção aproximadamente de 279 quilômetros de linha de transmissão nos estados do Maranhão e do Pará. Então esse é um projeto que, sem dúvida, vai trazer mais valor para o acionista de longo prazo, e esse valor vai refletir no bolso, onde todo mundo gosta, nos dividendos. A gente pode esperar, sim, maiores dividendos no futuro. E é claro, tá, pessoal, que a gente não tem como bater o martelo e dizer que vai acontecer, porque o futuro ninguém sabe. Porém, é isso que nós esperamos da Taesa quando ela traz um comunicado tão relevante como esse aqui. Outro ponto também importante é a relevância que a Taesa terá no setor de transmissão. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Vamos avançar. Observando a estrutura societária da companhia, percebam aqui comigo o seguinte, veja, na composição acionária, nós temos a CEMIG com a porcentagem total de 21,68% das ações e depois a ISA Brasil com um total de 14,88%. E também nós temos o mercado com 63,44%. E em outras palavras, esse mercado é exatamente o free flow. Percebam aqui comigo que são as ações de livre circulação que estão na nossa bolsa. E eu já te falei que a Taesa tem uma previsibilidade de receita, mas quais são as regiões que a Taesa gera essa receita? Perceba que 100% se dá no Brasil, mais de 911 milhões no ano de 2024 de geração de receita. Além disso, os negócios que geram receita para a Taesa, e ó, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês, você que deseja colocar uma ação em carteira, precisa saber de onde vem a receita da empresa que você tem em carteira, como é que ela lucra, como é que está na composição
composição da empresa, o mecanismo de proteção, beleza, tudo isso é importante vocês saberem. Por isso, eu faço questão de trazer para vocês conteúdos detalhados, beleza? Não é só a cotação, preço é importante sim, mas não é a única coisa, tá bom? Então vamos lá, veja. Sobre os negócios que ela gera receita no Brasil, observem que a grande maioria se dá na implementação de infraestrutura. Depois nós temos a remuneração do ativo contratual, um pouco mais de 31%, e também em terceiro lugar a operação e manutenção, e também um pouco mais de 1% em outros negócios. Agora sim, presta atenção que eu vou trazer aqui de forma bem clara para vocês sobre essas três diferenças. Observem, primeiro, a Taesa do final 3, e aqui nós chamamos de ações ON. Essas ações são as ordinárias, ou seja, quem investe na Taesa final 3 tem direito de voto nas assembleias da empresa. E já nesse início de diferenciação, eu quero citar um ponto bastante importante que muita gente não fala. Presta atenção aqui no seguinte, veja só. De acordo com a Lei 6.404 de 76, onde dispõe sobre as sociedades por ações, que eu quero que vocês entendam é nesse artigo 254, nessa parte acrescida aqui, a legislação determina que, em caso de venda no controle da empresa, os acionistas detentores das ações ordinárias tenham no mínimo 80% do valor pago ao acionista controlador. E esse mecanismo é importante porque, se o controle da empresa for vendido, por exemplo, os minoritários, com as ações ON do final 3, no caso, devem também ser incluídos na oferta, recebendo dessa forma um percentual mínimo do preço pago. Então, se você já fez a conexão desse artigo com o mecanismo de controle chamado tag along, você acertou, tá? E é exatamente isso que nós vamos verificar se a Taesa final 3 está de acordo com a legislação. Vamos olhar exatamente isso agora. Chegando no site Investidor 10 e colocando o ticker da Taesa, TAEE3, que é o que a gente está olhando, e clicando nesse ícone empresa, observe exatamente aqui comigo, veja, informações sobre a empresa, procuramos o tag along e exatamente 100%, ou seja, satisfaz a legislação. Então a Taesa final 3 passa com louvor nesse critério. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Então, ó, se você tá compreendendo tudo o que eu estou dizendo até agora no vídeo e não deixou o like ainda, assenta o dedão aí no like, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana eu venho aqui trazendo para vocês conteúdos sobre finanças e investimentos. Vamos lá agora saber a Taesa final 4. Vamos lá. A Taesa final 4, nós colocamos um PN. PN que significa preferenciais. E a característica do final 4 é exatamente a preferência no recebimento de dividendos. Porém, quem tem essas ações não participa das decisões da empresa. Ok, pessoal, até aqui, ó, tudo muito simples, tá? E na Taesa final 11, o que é que se dá? Toda vez que vocês lembrarem da Taesa final 11, vocês vão lembrar de um pacote. Dentro dele vai haver uma combinação de ações ordinárias e também de ações preferenciais. E é devido a essa combinação de uma ação ordinária e duas preferenciais, nós chamamos de Taesa final 11 as ações e units. Então entenda o seguinte, nesse caso você recebe tanto o benefício de participar da distribuição de dividendos das ações preferenciais e também direito a voto das ações ordinárias. Por esse motivo, se eu for olhar numa questão mais completa, aí sim a Taesa Unity final 11 ela sai na frente. Mas aí agora vem dois questionamentos importantes. O primeiro deles é o seguinte: qual é a mais barata das três? O segundo questionamento é: qual é a melhor para se investir, já que é a mesma empresa de finais diferentes? Vamos observar exatamente agora. Percebam comigo, venha cá. A Taesa final 3 está custando R$ 11,50. A Taesa final 4 está custando R$ 11,56. Já a Taesa final 11 está custando R$ 34,55. Veja só o seguinte também. Se a gente fosse olhar o potencial de rentabilidade de acordo com o preço justo da fórmula de Benjamin Graham, para quem não conhece
essa fórmula, como funciona, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde eu tenho um vídeo no canal que eu explico sobre essa fórmula. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a Taesa Final 3, o preço justo dela seria R$ 14,82, tem um potencial de rentabilidade aqui de um pouco mais de 28%. A Taesa Final 4, o preço justo seria R$ 14,82, também com um potencial de rentabilidade, percebam, um pouco mais de 28%. E na Taesa Final 11, o preço justo seria R$ 44,41 e também um potencial de rentabilidade um pouco mais de 28%. Então entendam que as três terminações, Taesa 3, 4 e 11, ainda possuem potencial de rentabilidade. Até aí, nada tão diferente. Então, vamos olhar outro indicador. Percebam, outro fator importante se dá na questão de rendimentos. E aqui, ó, nas três, nós iremos olhar o seu dividend yield. Percebam que nesses últimos 12 meses, a Taesa Final 3, seu dividend yield é 10%. Para quem não sabe, dividend yield mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos que ela distribuiu nos últimos 12 meses. E aí percebam, o dividend yield da Taesa Final 4 é 9,99%, né? Bem semelhante, e na Taesa Final 11, 10,01%. E aí presta atenção, se a gente for olhar esse rendimento de dividend yield dos três tickers, é muito semelhante. Eu não consigo trazer aqui uma conclusão baseado nesse dividend yield, ok? Mas aí, ó, tem um ponto importante que vai diferenciar as três por completo. E foi exatamente isso que fez com que eu escolhesse a Taesa Final 11. Mas só lembrando que nada é recomendação de compra nem venda nesse vídeo. Beleza? Vamos lá. Eu vou dizer agora para vocês. Clicando aqui nessa questão da empresa, descendo um pouco, observa aqui comigo, que é exatamente essa questão da liquidez diária. Na Taesa Final 3, a liquidez diária é um pouco mais de 823 mil. Já na Taesa Final 4, a liquidez média diária é de 1,88 milhão. E na Taesa Final 11, percebam a grande diferença, a liquidez média diária é de 50,48 milhões. Então percebam a gritante diferença de liquidez média diária. Se a gente for comparar a Taesa Final 3, Final 4 com a Taesa Final 11. Para quem não sabe, liquidez média diária é a facilidade de você comprar ou vender uma ação, tudo bem? Então, observem muito bem qual dessas três faz parte do seu perfil de investidor. Tudo bem? E aí, tome a sua decisão. E agora vamos para a parte que muita gente está curioso. Quanto rende 100, 300 e 500 ações investidas na Taesa em todos esses finais? Vamos observar agora. Eu vou fazer o seguinte, presta atenção aqui, porque depois você se enrola e não sabe o que foi que aconteceu. Veja, eu não vou pegar esse dividend yield nos últimos 12 meses. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar o yield nos últimos 5 anos de cada uma dessas terminações, que seria aqui, ó, o yield médio em 5 anos, para a gente fazer o cálculo desses rendimentos. Tudo bem? Porque aí a gente consegue ter uma ideia mais histórica desses rendimentos de cada uma delas. Então percebam aqui, eu já preenchi a planilha. Observa o seguinte, na Taesa Final 3, uma ação dela, que custa R$ 11,50, com o seu dividend yield médio 9,92, seu rendimento anual seria R$ 1,14. Na Taesa Final 4, uma ação custando esse valor, bem com o seu yield médio que nós já preenchemos, renderia anualmente R$ 1,14. E na Taesa Final 11, uma ação a esse valor, com o yield médio também preenchido, teríamos o rendimento anual R$ 3,43. E aqui nós já temos uma informação lógica olhando os rendimentos e o seu yield médio que a Unity ela ganha nessa questão de rendimentos. E outro ponto também, rapidinho, que eu quero mostrar para vocês é quanto tempo a Taesa paga ao acionista. Observa aqui comigo. De acordo com o radar de dividendos inteligente, a Taesa, que é considerada assim uma ação boa pagadora de dividendos, ela paga nesse radar aqui, ó, observa comigo, 4 vezes ao ano, no mês de maio, agosto, novembro
e dezembro. Então vamos lá. Em ações da Taesa Final 3, você teria investido R$ 1.150 e teria um rendimento anual de R$ 114,08. Na Taesa Final 4, 100 ações você teria investido R$ 1.156 e teria um rendimento anual de R$ 114,10. Já na Taesa Final 11, com 100 ações, você teria investido R$ 3.455 e teria um rendimento anual de R$ 343,43. Só lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, vamos lá agora saber 300 ações em cada uma delas. Percebam, 300 ações na Taesa Final 3, você teria investido R$ 3.450 e o seu rendimento anual, que cairia no seu bolso sem você fazer esforço, R$ 342,24. Na Taesa Final 4, 300 ações você teria investido R$ 3.468, seu rendimento anual seria R$ 342,29. Percebam então, pessoal, que esse rendimento, observa, tanto da Taesa Final 4 quanto Taesa Final 3 são muito semelhantes. A diferença é muito pouca entre as duas. Percebem? O valor da cotação também, a diferença é irrisória e o seu yield médio acima de 9%. Beleza? Então, na Taesa Final 11, com 300 ações, você teria investido R$ 10.365, teria um rendimento anual de R$ 1.030,28. E agora, vamos observar 500 ações em cada uma delas. Observa aqui comigo. 500 ações na Taesa Final 3, você teria investido R$ 5.750 e o seu rendimento anual seria R$ 570,40. Na Taesa Final 4, 500 ações, você teria investido R$ 5.780 e teria o rendimento anual R$ 570,49. Já na Taesa Final 11, 500 ações, você teria investido R$ 17.275 e teria um rendimento anual de R$ 1.717,14. Então o vídeo foi esse, tá, pessoal? Particularmente, como eu já falei pra vocês, tenho na minha carteira Taesa Final 11, mas eu quero saber de você. Qual Taesa você tem? Final 4, Final 3 ou Final 11? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E se você ainda tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ler com muito carinho e te responder também. Se esse vídeo agregou na sua vida, compartilha para que a educação financeira gratuita chegue a muito mais pessoas. Tudo bem? Então, para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca assim nos comentários: eu atraio a abundância. Declara isso. Eu atraio a abundância, tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima e você atrai a abundância. Não esqueça disso. Fui!